A gente fala agora da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Fiscais do Ministério da Agricultura e donos de frigoríficos foram presos. Segundo as investigações, esses fiscais teriam recebido vantagens de alguns frigoríficos para permitir a venda de carne adulterada e até imprópria para consumo. A repórter Andressa Almeida está na sede da Polícia Federal e tem mais informações. Andressa. Oi, Sandro. Essa operação que foi deflagrada hoje cedo é considerada a maior operação da Polícia Federal da história, viu? 1.100 policiais trabalharam para cumprir mais de 300 mandados de busca e apreensão, prisões preventivas e temporárias, conduções coercitivas. E os policiais estão na rua até agora. Eu acabei de ver uma movimentação agora aqui na sede da PF de policiais chegando aqui com malotes, portanto ainda não existe um balanço exato dessa operação. O que se sabe é que mais de 20 funcionários públicos foram presos, inclusive o atual superintendente regional do Ministério da Agricultura, Gil Bueno, além de executivos de grandes frigoríficos como BRF e JBS. Logo mais à tarde a gente vai ter um balanço concreto dessa operação, um número final. E essa operação se baseou também, toda a investigação, que durou 2 anos, em áudios que comprovam essas irregularidades. Em um dos áudios gravado com autorização da Justiça, o dono de um frigorífico aqui do Paraná conversa com a esposa dele sobre o uso de carne proibida, de carne estragada em lotes de linguiça. Os dois foram presos. Escute o áudio. Tu ligou? Eu liguei. Sabe aquele lá em cima, lá da Sancherê? É. Ele quer te mandar 2.000 quilos de carne de cabeça. Conhece carne de cabeça? Carne de cabeça de porco, eu sei o que é. Ele vendia 5, mas ele deixa 4,80 para você conhecer. Para fechar a carga. Tá bom, mas vamos usar no quê? Não sei. Aí que vem a pergunta, né? Vamos usar na calabresa, mas aí é massa fina, é? A calabresa já está saturada de massa fina. É pura massa fina. Tá. Vamos botar no quê? Não pegar então. Nada bem, 2.000 quilos, botamos na linguiça ali, frescal, moída fina. Mas é proibido usar carne de cabeça na linguiça. Tá, seria só 2.000 quilos para fechar a carga. Pois na outra vez dá para pegar um pouco de toufinho. Pois é, a investigação mostra também que nos supermercados, inclusive, os consumidores compram carne contaminada, carne vencida, como explica o delegado responsável pela investigação. Não é exagero dizer que esses produtos estavam expostos à sociedade consumindo, né? Então era colocado à venda e a sociedade comprava, até para o mercado exterior. Vários países, mas recentemente ficou bem característico que encaminhavam esses contêineres para a Itália e para a Espanha. Mas estavam tendo dificuldade de fazer entrar esses contêineres no país, estavam criando uma estratégia para mandar por Roterdã. Pois é, como o delegado disse, além daqui no mercado interno, aqui no Brasil, a gente encontra carne vencida, carne estragada, carne inclusive com substâncias cancerígenas. Esse tipo de produto também é exportado para fora do país. Ao todo, mais de 40 empresas foram investigadas pela Polícia Federal durante esses 2 anos de operação e, segundo o delegado responsável, todas apresentaram irregularidades. A operação, os policiais federais continuam nas ruas, então, cumprindo os mandados de prisão preventiva, temporária, busca e apreensão. Ainda não existe um balanço fechado, mas o que a gente sabe é que 20 presos, pelo menos 20 presos, funcionários públicos, então, foram detidos, inclusive o superintendente regional do Ministério da Agricultura, Gil Bueno, e além, é claro, de altos executivos de grandes frigoríficos. A gente continua acompanhando tudo isso, mais novidades a qualquer momento. Sandro. Obrigado, Andressa. E além de Curitiba, como a gente viu, também foram cumpridos mandados judiciais nas regiões de Foz do Iguaçu, Toledo, Maringá, Castro, Curitiba e Londrina. E nós vamos também conversar com as nossas equipes no interior que estão acompanhando toda essa movimentação, toda essa operação desde cedo. A gente vê aqui o Gilvan em Foz do Iguaçu, a Solange Riozinho em Maringá, o Alberto D'Angeli em Londrina. Vamos começar com o Gilvan. Gilvan, como é que foi a operação por aí?
Oi, Sandro, boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Cerca de 50 policiais foram para as ruas para cumprir 16 mandados judiciais aqui em Foz do Iguaçu. Esses policiais foram divididos em 12 equipes para que esse trabalho pudesse então ser feito. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em casas e locais de trabalho dos investigados aqui na fronteira. Muitos documentos e até armas foram apreendidas. 2 pessoas foram presas temporariamente e outras 2 foram trazidas aqui para a sede da Polícia Federal para prestar depoimento e em seguida foram liberadas. Essas 2 pessoas presas temporariamente, de acordo com a Polícia Federal, são funcionários públicos federais. A assessoria da Polícia Federal até agora não revelou os nomes dessas pessoas. Sandro. Obrigado, Giovan. E da fronteira de Foz do Iguaçu, a gente segue para o norte do estado. Vamos conversar com a Solange Riozin. Teve prisão por aí em Maringá, Solange? Oi, Sandro, boa tarde a todos. Teve sim. Olha, aqui em Maringá, na sede da Polícia Federal, a movimentação começou bem cedo, continua agora, a gente não tem autorização para entrar, mas lá dentro o movimento de policiais federais é muito grande e a todo momento, desde cedinho, o pessoal chega aí com malotes, né, de documentos apreendidos. Aqui para cá foram trazidos documentos e computadores apreendidos nas casas e também nas empresas das pessoas envolvidas. Algumas pessoas, então, também foram trazidas para cá presas e outras pessoas, várias, foram encaminhadas através de condução coercitiva, que é só para prestar depoimento. Dessas que vieram para prestar depoimento, várias também já foram liberadas e outras continuam sendo ouvidas pela polícia nesse momento. Sandro. Obrigado, Solange. Operação da Polícia Federal que começou de madrugada. Agora a gente vai até Londrina, onde também foram presos alguns suspeitos de envolvimento no esquema. Alberto D'Angeli, boa tarde, Alberto. Boa tarde, Sandro. Aqui em Londrina, a Polícia Federal esteve logo cedo na casa de um fiscal do Ministério da Agricultura. O imóvel fica na zona oeste da cidade. Os policiais chegaram a arrombar o portão para entrar no sobrado deste fiscal. Os policiais saíram de lá com diversos documentos e também computadores. O fiscal foi levado para a sede da Polícia Federal. A polícia ainda não confirmou se ele na condição de investigado ou de testemunha. Na região, as buscas ocorreram em casas, empresas e frigoríficos. 3 frigoríficos foram vistoriados em Rolândia, Arapongas e Apucarana. Durante as buscas, a linha de produção não chegou a ficar comprometida, os trabalhos continuaram normalmente. Lá em Apucarana, inclusive, tem 2 mandados de prisão preventiva contra empresários. Um desses empresários estaria, inclusive, fora do país e a Polícia Federal negocia o retorno desse empresário à apresentação dele, já que ele teve a prisão preventiva decretada por ordem da Justiça Federal. As pessoas que estão sendo presas aqui em Londrina, ou mesmo aqui na região de Londrina, ou sendo levadas para prestar depoimento, têm sido encaminhadas para a sede da Polícia Federal lá em Maringá, que está centralizando a operação no norte do estado. Sandro. Obrigado, Alberto, pelas informações. Em Toledo, na região de Cascavel, 2 pessoas foram presas. Uma delas pagou fiança e já foi liberada. Uma terceira pessoa foi levada para prestar depoimento. Também foram cumpridos mandados judiciais em Castro, perto de Ponta Grossa. Daqui a pouco a gente volta com mais informações dessa operação. Em nota, a BRF informou que ainda vai se posicionar sobre o assunto. Nós procuramos também a assessoria da PECIM, mas até o momento, nossas ligações não conseguimos contato com os representantes da empresa. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lamenta as denúncias de que alguns dos principais frigoríficos do país, com o apoio de uma rede de fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, estariam envolvidos num esquema de venda ilegal de carnes ao consumidor. A Confederação defende que os fatos envolvendo frigoríficos e fiscais agropecuários sejam apurados com rigor e que, uma vez comprovados, possam levar à punição exemplar dos envolvidos. A gente volta a falar agora da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A Andressa Almeida está na sede da Polícia Federal e tem mais informações. É com você, Andressa. Sandro, a todo momento policiais federais chegam aqui até a sede da Polícia Federal no bairro Santa Cândida com malotes, objetos que foram apreendidos durante a operação de hoje, que está sendo realizada no Paraná e outros 6 estados do Brasil. Desde cedo essa movimentação começou aqui em Curitiba e em outras cidades aqui do estado também, como Londrina, Foz do Iguaçu. São mais de 300 mandados de prisão, de prisões temporárias, prisões preventivas, conduções coercitivas
e também mandados de busca e apreensão. Só aqui no Paraná são mais de 160 mandados, mais de 90 só na região de Curitiba. A operação investiga, como a gente já contou aqui no Paraná TV Primeira Edição, a venda de carne contaminada. Segundo a Polícia Federal, grandes frigoríficos pagavam propina para auditores fiscais para liberarem a venda de produtos vencidos, produtos adulterados. Eu quero deixar bem clara aqui uma informação. A gente sabe que essa investigação, então, está em volta de auditores fiscais que recebiam propina de empresas, alguns também liberavam certificados, mas a gente não sabe ainda, a Polícia Federal ainda não divulgou quais são especificamente essas empresas que fraudavam o consumidor, se assim a gente pode dizer assim, né? Quais são as empresas que vendiam realmente carne adulterada, carne vencida nos supermercados. Essa operação continua ainda, a todo momento os policiais chegam aqui na sede da PF, o balanço ainda não está fechado por conta desse andamento aí da operação, mas a gente sabe que 34 funcionários públicos foram investigados durante esses 2 anos de operação, mais de 20 já foram presos, inclusive o atual superintendente regional do Ministério da Agricultura, Gil Bueno, inclusive com ele os policiais encontraram uma quantia de R$65 mil em dinheiro dentro da casa dele. Além disso, também foram presos executivos de grandes frigoríficos que, portanto, faziam parte desse esquema de fraude. Ao todo, 40 empresas foram investigadas e as 40 apresentaram irregularidades. Sandro. Foi bom você ter dito, Andressa, algumas empresas, né? Para não deixar todas as empresas, as boas empresas que trabalham corretamente, em suspeição. Obrigado, Andressa.